O Rafael Dalto da Costa é graduado em Economia, especialista em comércio internacional, mediador e conciliador extrajudicial, atuando no Sejusc Blumenau, pós-graduado em conciliação e mediação em conflitos, e escritor também. Tem 3 livros publicados, né? E-books publicados. E que vai estar conosco aí mensalmente falando sobre assuntos condominiais, né? Entre outros, né? Entre outros. Mediação condominial, aplicações práticas e benefícios. Vamos lá diretamente de Blumenau pelo celular. E aí, Rafael, tudo bem? Tudo bom. Como é que você está, Iglesias? Tudo bem. Tranquilo? Tranquilo. Desliga o notebook. Vou desligar aqui o notebook, então. Senão vai dar interferência. Ok, pronto. Está desligado aqui. É um mistério, hein? É um mistério. Né? E você sabe que a última vez você tinha razão. Eu tinha um fone que não estava funcionando mesmo. Ele não estava funcionando. Aí eu testei, falei, não é possível, pô. E não estava testando. Inclusive, ele ouve, mas não coisa. Até abandonei ele já. Mas é isso aí, é isso aí. E aqui eu tenho, agora acho que você não vai conseguir ler. O Rafael tem aí uns slides. Você pode passar que eu leio eles aqui no meu arquivo aqui. Eu consigo acompanhar direitinho pela sequência que você vai trazendo aqui. A gente vai conversando sobre eles, né? Certo. Entendeu? Então tá aqui, então, pode já o primeiro slide já está aí na tela. Olha só, a gente, nessa ideia que a gente teve de conversar um pouquinho sobre a questão condominial, né, ela tem a ver um pouco com aquele livro que eu escrevi sobre técnicas de mediação para os gestores condominiais, justamente pelaquela experiência que eu combinava com você, de que eu fui síndico durante 2 anos aqui no meu condomínio, né, passamos uma temporada bastante intensa, já tinha sido também síndico em outras ocasiões, conselheiros, né? E o tempo vai passando, a gente tem que aprimorar um pouco essa questão da percepção, né? De como lidar com as dificuldades que a gente tem dentro de um condomínio, né? Então, eu gosto de iniciar as conversas sobre a questão de gestão ou de mediação condominial com definição de condomínio, que muitas vezes as pessoas acham que condomínio é uma palavra meio que chavão, né? Esquece que condomínio é um direito de propriedade de exercício comum, né? É um codomínio. Então, você tem uma parte que é sua, tem uma parte que é do outro e tem uma parte comum. E a gente, às vezes, confunde um pouco essas coisas em termos até de achar que tem muito direito, e às vezes tem e não sabe utilizar. Então, a ideia de trazer a questão da mediação condominial também serve para ajudar os síndicos ou gestores, né, no caso dos síndicos profissionais, né, no sentido de alertar eles de como a gente pode trabalhar isso melhor. Entendeu? Passando para o próximo. Isso. Então, basicamente, eu trago aqui só um lembrete para a gente não esquecer nunca, né, que a mediação de conflitos, né, é um procedimento, ele não é exatamente um processo, né, não adversarial, em que a gente busca, de uma certa forma, com toda a nossa imparcialidade, com toda a nossa boa vontade, né, uma forma de criar uma autocomposição, ou seja, da gente mesmo buscar a solução para o nosso problema, né, com o auxílio de um terceiro que é totalmente imparcial ao processo, que é o mediador. Isso é importante porque muitas vezes a gente esquece que dentro de um conflito a gente tem interesse para lá e o outro tem interesse para cá, e no final o mediador, com as suas técnicas, com a sua experiência, pode ajudar a traçar um caminho comum, certo? Isso é mais um lembrete, colocando ali o aluno que eu coloquei dos 10 anos, né?
Sempre lembrando que em 2025, já está terminando, nós completamos os 10 anos da Lei 13.140 de 2025, que é a Lei da Mediação. Bem lembrado, né? Bem lembrado. Não, bem lembrado dos 10 anos da Lei da Mediação, mas não podemos esquecer também que num condomínio, qualquer conflitos inerentes ao condomínio, como cobrança, como uma coisa, foi muito usado, né? E também bem-vinda, né? A conciliação, né? Eu fiz muita conciliação no judiciário quando eu atuava na área civil. Muita. A maioria era cobrança, né? A maioria era cobrança de condominial, né? Então, sempre chegava-se a um acordo, mas eu tive alguns casos de que seria mediação mesmo, né? Que eram os conflitos ali entre vizinhos, né? Então, super importante. Embora naquela época nem havia, embora a gente fazia a mediação, mas nem havia a lei ainda, né? Então, é importante saber disso. A gente fazia no braço mesmo, né, Iglesias? Eu tive alguns casos aí que eu vou te falar. Eu sempre falei, por isso aqui daria um livro, né? Contando casos, mas eu sempre fiquei receio de escrever, porque a gente não pode dar como dizer, a gente não pode falar o nome das pessoas e dar, inclusive, as circunstâncias, né? Mas nós tivemos umas colegas aqui no Sejusc do Butantã, e é gozado, nós lançamos esse livro em 2023, faz o quê? Não, 2024, foi o ano passado, acho que foi o começo do ano passado. Mas esse livro foi lançado oficialmente em 2020, mas foi na época da pandemia. Da pandemia. E quando entrevistando aqui nesses projetos, nesses convênios que nós temos aí com os institutos, com o clube de negociadores, aí ela comentou sobre esse livro. Falou, pera um pouquinho, opa. E ela falou assim, não, vou te mandar esse livro. Eu falei, não, nós precisamos lançar esse livro, né? Precisamos lançar esse livro aí. Olha, o pessoal fez um livro, olha, não, obviamente, claro, a gente não pode falar coisa, não falar, não colocar o nome de ninguém, muito menos. Quando colocar o nome, obviamente é fictício, né? Mas as circunstâncias, né? Mudando circunstâncias, né? Olha, um livro espetacular. Eu falei, então é possível fazer isso aí de uma maneira dentro da ética, né? Da mediação, né? Muito legal. É sempre o caso em si, ele sempre deve ser trazido, eu penso, né? Toda vez que eu começo a escrever alguma coisa, eu penso nessa questão natural do direito, da preservação da confidencialidade, que para mim talvez seja o princípio mais importante da mediação, né? Se você não tem confidencialidade naquilo que você está fazendo, a mediação ou a conciliação, quando eu falo mediação, eu sempre penso no instituto, né? Da mediação, da conciliação, né? Cada um com a sua tarefa. Mas o caso é sempre bom trazer porque serve de alguma orientação para alguém em determinado momento, né? Muitas vezes as pessoas procuram, assim, o que você faria? Você não está disponível o tempo todo, mas o livro, graças a Deus, está aí ou na prateleira, ou ele está no e-book, a pessoa pode dar uma lida, relida e tirar a própria conclusão sobre aquilo, né? E ajudar no processo que ela está desenvolvendo. Né? Com certeza. Estou passando para o próximo. Então, olha só, a mediação condominial eu trago sempre aqui com digamos assim, com um caráter exclusivamente, ou praticamente, privado, né? Dificilmente a gente vai ver uma mediação condominial do jeito que a gente quer falar aqui, dentro de uma situação no Sejusc, por exemplo, né? Porque no Sejusc a gente estaria fazendo uma audiência judicial, como a gente faz todos os dias, vindo de uma vara civil, normalmente, em função das questões que tratam o condomínio, mas ela está dentro de um contexto judicial. O que eu quero trazer aqui é que ela não necessita estar dentro de um conceito ali dentro da justiça. Aliás, um condomínio ideal que isso nunca ultrapasse os portões do condomínio, né? Que tudo possa ser resolvido da melhor forma ali no
pessoas vivem, não é? E, nesse sentido, é que eu gosto de citar, né, e outros autores também citam isso, de que a mediação condominial tem o perfil privado, né, a mediação extrajudicial. E, por isso, deve sempre buscar um profissional independente ad hoc, por exemplo, que é o meu caso, nessa área, ou então uma câmara de mediação, e ali vai se trabalhar as bases da mediação como um todo, de tal forma que isso fique sempre preservado, todas as condições de confidencialidade, de imparcialidade e da neutralidade, né, que eu gosto de chamar de SIM, CIM, né? Perfeito, Rafael, perfeito. É isso. Eu acho que o condomínio, olha, eu vou te falar, viu? Embora ainda, você tem aqueles casos que o pessoal, não, vamos colocar na justiça, vamos já. Eu acho que até cobrança mesmo, até cobrança, há condições de fazer, se resolver tudo no extrajudicial, tudo. Os casos mais Com graves, né? certeza. Pela experiência que a gente já teve já de síndico, longa data, como advogado também, pô, quando eu tive casos de condomínio, eu falei, vamos levar para o Sejusc, e ali se resolvesse, entendeu? E aí se resolver da melhor maneira possível, né? Então, é isso. Estou colocando o quarto aqui. Mediação condominial extrajudicial. Agora, olha só, se a gente faz sei lá, talvez uma avaliaçãozinha, se a gente faz passa assim, 2 minutos de reflexão, né? A gente vê que os casos extremos, né, em que existem, vamos supor, condôminos com dívidas antigas, alguns chegam ao ponto de ter até apartamentos penhorados ou leiloados, né, para pagamento de dívida ao condomínio, que naturalmente vai terminar na justiça. Esses casos, em termos proporcionais, são muito poucos comparados ao que a gente tem no dia a dia, né, das questões dos vizinhos, da questão básica com os fornecedores, né, o camarada que prometeu entregar determinado serviço, determinada obra, o serviço não fez. Então, isso digamos, é o dia a dia da gestão condominial. Quando chega nesse nível já de cobrança muito pesada, aí, realmente, embora a mediação vá fazer parte do processo também, a gente não pode esquecer disso, né? Que em algum momento o juiz pode mandar aquele caso para uma última tentativa conciliatória antes dele determinar, determinar a sentença dele, né? Perfeito. Estou passando para o próximo. Aí a gente avançando. Isso. Está ficando interessante, né? É, claro. Também a gente deve lembrar que isso é muito importante, e eu trago sempre isso, né, que ninguém está, digamos assim, é uma etapa que você pode buscar sempre, sem necessidade de buscar justiça. Você pode buscar um mediador condominial, resolver o teu assunto ali, mas também sempre que você estiver numa situação já também ligada ao processo instaurado, você também pode usar a mediação extrajudicial. Ou seja, no momento que você está no impasse entre uma audiência e outra, às vezes estamos falando de talvez 2 meses, né? Dependendo da comarca que você está, entre fazer marcação, o juiz pedir uma nova audiência, você pautar e tudo, estamos falando de 60 dias. De repente, nesses 60 dias, as partes podem ter as tratativas extrajudiciais, né? Então, o mediador faz digamos, esse acordo, esse entendimento, e já tem um documento pronto que vai ser anexado ao processo, e quem sabe o juiz já vai, ao analisá-lo, já resolveram o problema. Já fechamos por aqui, né? Não precisa nem avançar mais para uma outra situação, né? Lembrando que é sempre bom a gente pensar que o tempo é muito valioso para todos nós, né? Imagina se a gente tiver agora, estamos no final de ano, virando o ano com um problema que poderia ter sido resolvido em novembro.
E aí, por conta do recesso, nós vamos ter audiências do Sejus só em fevereiro, por exemplo, por causa das outras audiências que já vieram no final do ano. Então, vai passar o final de ano com problema? Por quê? Já podia, de repente, chamar o mediador, e o mediador já ajudaria dentro da boa vontade das pessoas em resolver. Isso é muito importante. Com certeza, o Rafael, com certeza. Olha, no livro que eu anunciei aí, o Caminho da Paz, o Brilho da Mediação, que vai ser lançado hoje às 19 horas, eu também sou um dos coautores, né? E como coautor, eu estou falando de comunicação, né? O meu capítulo é comunicação, e dei alguns exemplos. Os exemplos são fundamentais, né? Os exemplos são fundamentais. Eu dei um exemplo que eu participei como advogado, onde o conflito estava instalado, era aquela famosa vazamento, né? E que a parte de cima falou, não é aqui, o problema não é meu aqui, o problema é estrutural do condomínio. Como eu já tinha sido síndico e sabia desses detalhes, falou, vamos fazer o seguinte, e eu tentei conversar, mas a pessoa não queria ouvir. Tentei conversar com outra parte, não, o problema é estrutural. Virou um mantra, né? Problema estrutural. Falei, ok, então fiz uma carta convite no Sejusc, aí compareceu. Né? Compareceu. E ali também a mesma coisa. Eu falei, olha, aqui aí uma coisa, duas boas mediadoras aqui no Sejusc que eu fui. Eu falei, olha, aqui não é tão difícil resolver. Um acha que é isso, o outro acha que é aquilo, pode ser estrutural, tal. Vamos contratar uma empresa que é especialista nessa área, né? Que é especialista nessa área. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte: divide o custo entre aquela que se julga prejudicada e aquela outra que diz que não é. Qual é o problema? Se o problema for estrutural, vamos levar para o condomínio pagar e consertar. Se não for estrutural, for realmente do andar de cima, paga, ressarce aquilo que a outra já pagou, ela não quer indenização, não quer nada, só a parte que foi pago, né, dessa despesa, e faz a obra. Todo mundo concordou, falou, ok, então vamos sair, vocês saiam já, vamos dar um prazo aí de 45 dias entre contratar a empresa tal, né? Mas assim, foi conversando. Bom, saiu o laudo, realmente o problema era do vizinho lá de cima, né? Vizinho de cima. Então, chegamos lá, está aqui o laudo. Né? O problema do vizinho de cima. Acabou o mantra já não havia mais sentido. Ressarciu a parte que foi paga, né, pela prejudicada, e foi feita a obra e todo mundo ficou satisfeito, entendeu? Então, é isso. Não tem muito mistério, não. Não tem muito mistério, né? Sabe, olha... Quando você está falando, está passando na minha cabeça aqui as situações aqui que eu... Olha, é interessante. Está passando pela minha cabeça exatamente aquilo que eu vi que ver, né? E aí o Rafael, as colegas do Sejusc aqui do Butantã fizeram um livro fantástico, mas até deve ter mais casos, porque é justamente com os casos que a gente... eu sei que esse livro aqui, não li ainda os textos dos colegas, só li um texto só de uma pessoa que eu entrevistei, um militão, que é advogado mediador, aí sim eu entrevistei ele, eu li o capítulo dele, né? Mas é que não, os exemplos são fundamentais, porque de repente você fala, puxa vida, eu estou nesse caso. Né? Assim como há uns 2 meses atrás eu fiz um caso do inventário que tinha o quê? A filha mais velha, a viúva, segundo casamento, a viúva e o filho. Né? Isso acho que uns 3, 4 meses atrás. Fiz um negócio, se trabalhou bem, todo mundo se trabalhou bem, tal, chegou, fizemos um acordo.
há uns 2 meses atrás, caiu um caso parecidíssimo com esse aqui. Tentando conversar, tal, sabe, houve mudança de advogados, tal, conversamos, tal, falei, bom, chegou uma hora, falou, não, foi o seguinte, vamos reunir todo mundo numa conversa bem informal mesmo, pelo Meet. Né? Olha, aquilo que era complicado, tal, ontem chegamos a um acordo. E se fizer assim, se fizer aquilo, tal, esse ressarcimento, ou fizer um acordo, quando fez o acordo, inclusive a minha cliente, né, que eu assumi um caso, né, o caso não era meu, eu assumi faz 2 meses atrás, ela que só estava colocando no coisa, só não colocando, não estava com a imagem dela, né, estava colocando lá, não sei como chama hoje isso aí, ela até falou assim, pô, precisamos ver seu rosto, né? Pô, ela apareceu sorrindo, entendeu? Por quê? Eu falei, bom, tá vendo? É um caso que ia ficar mais um ano, entendeu? Nesse negócio. Então, a mediação tem caso, então, empresarial, trabalhista, é o melhor dos mundos, só que a gente precisa levar isso para a sociedade. Né? Precisamos levar isso para a sociedade. Condomínio é a mesma coisa. Né? Vamos levar isso para a sociedade. Bom, vamos passar para o próximo aqui, que tem muito material aqui, o Rafael. Então, aqui a gente fala da mediação condominial, né, como sendo uma situação de voluntariedade, né? A gente aqui não consegue falar isso como uma obrigação. Se a gente não for voluntário, a gente não consegue fazer com que a coisa flua bem, né? A obrigação sempre nos chama a uma situação de dizer assim, se eu sou obrigado, como é que a gente pode dizer? Fica sempre aquela sensação de que a gente termina tendo que aceitar uma coisa que a gente não quer, né? Então, o aspecto da voluntariedade, né, e é o que também traz a eficácia para a mediação condominial. Porque se você tem um problema dentro de um condomínio e você não quer resolver, não vai adiantar, como em qualquer coisa na vida, se você não tem interesse em que aquilo, determinada coisa aconteça, se você não exerce a sua vontade, né, a coisa não vai acontecer, ou se acontecer, vai ser de maneira forçada por uma decisão ou por uma circunstância que está fora do teu controle. E justamente a mediação nos traz, através do processo de voluntariedade e participação, com tranquilidade, com segurança, né, com disposição, com boa-fé, muito importante isso, boa-fé, né? Você ainda há pouco estava citando da questão do mantra, estrutural, estrutural, estrutural. Às vezes a pessoa sabe que não é. Às vezes a pessoa está vendo na casa dela um problema, mas ela, não estou dizendo que está usando de má fé, não estou jogando para o outro extremo, mas não está praticando 100% a boa-fé, né? Então, isso é muito importante para que a gente tenha isso em mente. A voluntariedade, ou seja, vamos lá fazer, vamos todo mundo sentar junto e vamos abraçar essa causa e vamos resolver. E aí a chance de chegar a um êxito é muito, muito grande. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Rafael e internautas, filtração, geralmente pode ter caso estrutural, mas geralmente é do apartamento de cima. Mas eu tive um caso que fez o quê? Pô, tinha uma infiltração, levei um engenheiro, né? Falou, olha, vamos fazer vamos fazer. Eu não sei se houve troca, eu acho que não houve troca. Não me lembro agora se houve troca ou não, mas fizemos uma impermeabilização fantástica. Pô, deu um tempo, continuava fazendo, falei, espera um pouquinho. E aí com o engenheiro, né, foi feito várias experiências, até que chegou o seguinte, o problema não era o piso, que geralmente eram os azulejos, que dava muita infiltração, entendeu? E aí ficou tal, putz, azulejo. E aí fizemos um teste, era azulejo, e aí resolveu. Era um assunto que estava... Eu falei, não é possível, pô, será que hoje em dia a gente não consegue chegar a um acordo? Então, nós tínhamos um engenheiro,
né, de confiança no condomínio, que, fazendo alguns testes, e que não foi assim, que não foi rápido, né, foi feito alguns testes, chegou-se que era a impermeabilização dos azulejos, e aí foi resolvido. E aí, outros casos que havia, não foi muitos, mas outros casos, a gente já sabia, é azulejo, vamos fazer assim, assado, entendeu? E resolvia o negócio. Então... nós aqui tivemos um caso interessante da Prumada, né? Aquela coluna de água do prédio, em que nós identificamos de imediato que era Prumada pela quantidade de água, né? Não era comum aquilo acontecer, né? Mas depois nós tivemos um outro caso, que a própria Prumada, por questão de tempo, eu não sei exatamente o que teria acontecido, né? A gente teve como é que a gente pode dizer? Teve uma pequena fissura no cano, né? Mas eu estou falando de uma fissura micro, daquela assim que praticamente você não enxerga, né? E aquilo ficou jogando água na estrutura do prédio. E aí o que aconteceu? Com o tempo aquilo foi ficando úmido. Estamos falando de tempo de 4 anos, não estamos falando de 3 dias, estamos falando de 4 anos, né? Então, nessa hora, o que acontece? A gente não sabia exatamente onde é que estava esse ponto. Aí nós chamamos uma empresa especializada, eles vieram com um aparelho eu acho que algum tipo de fotossensibilidade, né? E nós identificamos, e era bem visível a imagem, né? Ali, onde está aqui essa cor mais clara é onde existe a possibilidade de um vazamento. Foi quase cirúrgico, né? A gente foi lá, abrimos o local num determinado apartamento e encontramos o furo. É um negócio que eu tem até o vídeo disso guardado em algum lugar, né? Justamente eu deixei como arquivo para que a gente saiba que isso existe, né? Então é muito interessante essa situação que precisa ser visto com profissionais, né? E isso foi voluntário, ou seja, todo mundo disse, a gente tem que encontrar esse problema. O morador que permitiu, por exemplo, que entrasse na casa dele para poder quebrar a parede para ver. Deixou aquele buraco aberto lá, talvez umas 2 ou 3 semanas, para verificar se não havia novo vazamento, né? Então, essa colaboração é muito importante, né? Eu passei mais ou menos uma coisa parecida, que até o engenheiro falou, olha, pode ser estrutural, mas para ser estrutural, nós precisamos quebrar isso aqui. E quebrou-se. Não era estrutural, mas tinha que quebrar, e aí o condomínio fez a reforma, né? Fez a reforma. E achou-se onde que era o vazamento, entendeu? Então, é importante isso aí. Inclusive, aí vai o bom gestor. O bom gestor do quê? O bom gestor síndico, né? O síndico é isso aí, pegar o assunto e falar, não, o assunto é nosso. Isso aqui é do condomínio, para resolver o problema do condomínio. Principalmente quando há caso de vazamento, porque você não sabe qual a dimensão daquilo. Né? Muitas vezes, você quer uma coisa pequena. Pô, pequena hoje, amanhã pode trazer consequências. Amanhã é gigantesco. Gravíssimo. E o que acontece nesse ponto, que é muito importante a gente sempre ter isso, até que as pessoas pensem. O custo desse profissional que trouxe equipamento por hora, ele não é barato, né? Não é fortuna incalculável, né? Nada disso. Mas, se a gente vai analisar, é uma despesa um pouquinho, digamos assim, que a gente, como ele não tem noção, não usa todo dia, dá uma sensação que é uma coisa muito cara, né? Só que, quando, na época, eu apresentei isso aqui ao condomínio, eu disse, pessoal, realmente, a gente está pagando caro um profissional, mas, em compensação, a gente está deixando de quebrar a fachada, nós estamos deixando de fazer, como era um andar alto, de repente ter que trabalhar com pessoas em rapel, que exige profissional com uma série de NRs, de risco, e, no entanto, no final, ainda o vizinho ganhou uma pequena reforma ali no local onde foi, né? Porque, naturalmente, como a gente quebrou, a gente teve que arrumar da melhor forma possível. E ele aproveitou e colocou lá digamos, uma benfeitoria que ele pagou essa parte, mas
o fato daquilo ter surgido foi bom para ele no sentido de que nunca mais vai ter problema ali, ou pelo menos espera-se, né? E também ele se motivou e fez uma pequena melhoria lá no apartamento dele. Então, tudo isso é benefício, né? Gestão condominial tem isso. As pessoas têm que enxergar isso com um pouquinho mais de profundidade do que somente aquela discussão de portaria, não é? Aqui a gente fala um pouquinho mais da necessidade que, classicamente, a gente sempre sugere que os condomínios tenham o que a gente chama da cláusula compromissória, né, de mediação extrajudicial condominial. Isso pode estar tanto no regimento interno quanto no estatuto, né? Agora, isso é originado lá atrás, quando a lei da mediação começou a entrar, mas hoje, pela própria prática da mediação, já ela não é, digamos assim, já pode ser utilizada, mesmo que ali não esteja prevista dentro de uma cláusula compromissória, porque a mediação em si já é um procedimento conciliatório. Se você quer uma conciliação, não vai esperar uma votação de uma assembleia daqui a 2 meses. Chama o mediador, conversa com ele, explica a situação, se o síndico chegou no ponto limite dele, e já faz a mediação ali. Não precisa necessariamente estar ali dentro do regimento ou de toda a documentação do condomínio. Mas o ideal é que esteja. Mas se não estiver, por favor, chama o mediador e o mediador vai ajudar nesse processo todo, né? Já passei Também aqui a gente fala, né, da questão do limite. Então, aqui nesse próximo já é o limite do síndico. Você que já foi síndico, eu que já fui síndico, os síndicos que estão nos ouvindo vão entender. Chega um momento em que você não tem, por natureza, é impossível você ser, o que eu coloco ali, suficientemente neutro e imparcial, né, que são condições indispensáveis para o resultado das conversas e para um entendimento e um acordo, né? Porque o síndico, ele não chega num ponto que ele tem que harmonizar tantas coisas dentro do condomínio que ele não pode ou não deve dar a sensação de que ele, por causa daquela decisão, por causa daquele acordo, que ele terá beneficiado um ou outro, né? E isso é uma preocupação que eu particularmente sempre tive, você também teve como condomínio, como síndico de condomínio, e quando a gente começa a ver a mediação condominial, a gente diz, olha, que peso que pode ser retirado dos ombros do síndico nessa hora, né? Vem um terceiro imparcial, vai conversar com as partes, vai trazer técnicas, vai ter percepções diferentes sobre aquele mesmo caso. A solução pode ser até mais rápida e mais satisfatória, sem envolver diretamente o síndico, né, nas decisões e buscando o retorno, né, da paz. Aqui eu coloquei essa figurinha, que eu sempre acho que a gente deve resolver o problema o mais rápido possível. Nunca deixar que ele fique sendo, digamos, crescendo como dentro de uma espiral do conflito. Seja ele qual for. Seja um problema de um vazamento, seja um problema entre um vizinho e outro, seja uma cobrança que você não faz a um fornecedor, seja o cumprimento de uma obra que não terminou. Não pode deixar isso avançar muito, senão daqui a pouco o problema pode chegar a um nível quase incontrolável, né? E que, no mínimo, vai custar mais caro, vai depender de mais tempo para que as pessoas tenham a solução daquele caso que incomoda o condomínio, né? Não há problema que não incomoda o condomínio, mesmo que você não esteja envolvido nele, né? Ou diretamente nele. Aqui eu gosto de trazer também parafraseando a doutora Pratel, né, que ela sempre comenta isso, né, que dentro do condomínio é profissional para tudo, né, que vai consertar alvenaria, elevadores, sistema hidráulico, né, e também elétrico,
E também tem o consertador, né? Aquele que vai consertar o conflito, que é o mediador, né? Então, se existe um problema, como qualquer outro, né? Que nesse caso não é um problema físico, mas é um problema entre pessoas, o mediador está aqui para ajudar, né? E é uma iniciativa importante, porque isso vai trazer ao condomínio a tranquilidade de que aquilo está sendo resolvido da melhor forma. E, com certeza, aí a gente tem pelo menos a minha experiência recente, a gente consegue chegar num ponto muito importante, né? Que, se não é a solução ideal que todo mundo gostaria, é a melhor solução possível, né? Que vai depender sempre do quanto as pessoas estão com vontade de resolver o problema e com boa vontade no sentido de chegar àquele consenso. Se isso não existir, se isso não for desenvolvido, isso a gente sabe que isso é um dos benefícios da mediação condominial, sempre o próximo problema será mais difícil. Se esse está difícil de resolver, quando vier o próximo, a gente está carregando sobras do passado, aí vem o terceiro, que vai carregar sobras do primeiro e do segundo, o quarto, daqui a pouco, fica tudo inviável, vai tudo parar na mão do juiz, numa comarca de qualquer do país, né? Perfeito. Estou passando para o próximo. Aqui eu cito isso. Aqui é a pré-mediação, né, que a gente sempre cita, que é o esclarecimento dos pontos, quando o mediador se apresenta ao condomínio, né? Falar da imparcialidade dele, da autonomia das partes, da confidencialidade e da informalidade, né? A informalidade eu sempre gosto de lembrar. A informalidade é porque ele está fora da formalidade do tribunal. Informalidade não significa botar pé na mesa, nem ficar com palavrão ou visitar cliente de bermuda, né? Isso não é informalidade, não. E também a questão da flexibilidade, né? Existem muitas formas de a gente ser flexível dentro de conceitos que são socialmente aceitos e também aceitos pela legislação, né? Por exemplo, uma indenização que possa haver de um fornecedor que não cumpriu um serviço, em vez de ele, por exemplo, dar desconto numa fatura, ele pode prestar um outro serviço gratuitamente, né? Que em vez de você pode pagar, em vez de pagar um terceiro, ele mesmo faz. Então, digamos, as opções são, assim, centenas e quase incontáveis, dependendo de quanto cada um vai trabalhar bem essas possibilidades que tem em mãos, né? Aqui a gente estabelece nessa pré-mediação a confiança entre as partes, né, e junto com o mediador, e também o estabelecimento das regras. É assim que funciona a mediação, para que ninguém tenha dúvida, que é aquele caso que a gente sempre fala da decisão informada, né? Todo mundo tem que estar consciente daquilo que a gente está falando, entendido, para, inclusive, ter as responsabilidades que as nossas decisões trarão, né? Perfeito. Depois a gente passa para a segunda etapa, que é, digamos, descobrir quais são os assuntos, quais são os problemas que a gente tem, né? Nessa etapa, é muito importante em qualquer processo de mediação, mas em especial na mediação condominial, é ouvir as partes, muitas partes às vezes, né? Oferecer a todos a possibilidade da oralidade, né? Dizer assim, olha, cada um vai ter seu tempo, a gente vai ouvir com atenção, com respeito, sem críticas, sem pré-julgamento, sem nada. Vamos ouvir. Se a gente não ouve, a gente não cumpre aquele princípio que eu gosto muito do Carlos Drummond de Andrade, né, que ele diz que quando dialogar é dizer aquilo que pensamos, né, e suportar aquilo que os outros pensam. Então, a gente tem que ter essa ida e vinda, né? E também, o que eu fazia bastante aqui, quando surgia, era a questão das sessões individuais, ou das conversas individuais. A gente escuta um lado separado do outro, né, para poder ter as versões menos sujeitas digamos, a questões emocionais, né? Para evitar que a emoção supere a razão no momento que a gente precisa resolver um problema, né? E o equilíbrio é muito importante ali, né? Então, nessa hora, o mediador vai compreender as reclamações, né?
vai fazer, digamos assim, entender como elas afetam o condomínio e buscar ali dentro daquele contexto a melhor solução possível no sentido de ajudar as partes nisso aí, né? Depois, temos a terceira etapa, né, que é a resolução do conflito em si. Uma vez que a gente já sabe quais são os problemas, vamos utilizar nossas técnicas e buscar a construção da solução em conjunto, né? Isso é importante, porque aí que a participação grande dos condôminos, até do próprio síndico, se for o caso, né, que vai se tornar mais evidente. Entendendo o problema, vendo, olha, eu também tenho uma participaçãozinha nisso. Talvez a maior parte seja por conta da estrutura, mas eu também tenho que colaborar no sentido de deixar entrar no meu apartamento, eu tenho que ser menos crítico a uma solução, ter paciência, porque isso vai ser uma solução que pode demorar alguns dias, algumas semanas, né? E eles, né, condôminos que moram ali, que são as pessoas encarregadas de oferecer essas diversas hipóteses. Porque a gente, o mediador não está dentro do condomínio, não vive dentro do condomínio. Ele pode ajudar nesse processo, mas a solução, ou pelo menos as propostas, devem vir dos próprios condôminos, né? Mesmo que alguns digam, não concordo com isso, né? Não quero aceitar isso, mas pensa um pouco melhor e essa discussão, esse diálogo vai acontecendo, né? E, por fim, na quarta etapa, vem o termo de encerramento, quando o processo terminou, que a gente vai fazer a emissão do termo de cessão, né? Que, ao ser assinado pelo mediador e pelas partes, torna-se um título executivo extrajudicial, né? Conforme lá os artigos, o artigo 20, parágrafo único da Lei da Mediação, e lá no CPC, no 784, inciso 12. Então, aquele termo que foi feito ali, dentro daquele acordo, passa a ser um título executivo extrajudicial, que ele pode ser cobrado, inclusive, no futuro, caso haja algum incumprimento, né? E aí, eu trago algumas condições, né, que também são interessantes para o condomínio, que o mediador condominial ele pode ser um consultor permanente para o condomínio, né? Numa prevenção de conflito, né? Sempre ele pode, dentro de um prazo que eles podem estabelecer a cada 2, 3, 4 meses, né? Participar de uma assembleia, né? Trazer as opiniões, né? Promover a cultura da paz dentro do prédio como um terceiro neutro, para não parecer que é o síndico que está querendo impor determinadas ideias no condomínio, né? Atuar em conjunto com a administração do prédio ou com os advogados em alguma situação que eles já estejam com o processo em andamento, né? É importante que a administradora também, que é parte interessada no condomínio, também possa aproveitar as condições que o mediador condominial pode oferecer, né? E também construir, digamos assim, melhores condições, né, para que as práticas com enfoque sempre construtivo, né? Quando a gente tiver um problema, vamos sentar e vamos resolver, né? Vamos todos resolver um problema que é comum para todos nós, né? Isso é interessante, o Rafael, fazendo aí um adendo, porque se cria-se um bom hábito do diálogo, né? Que é fundamental, né? Que é fundamental. Isso na prática que vai representar, bom, um ambiente harmonioso, um ambiente que todos vão querer participar desse ambiente, e isso vai que no resultado final vai agregar valores ao condomínio, né? Com certeza. Um condomínio bem visto, aquilo agrega. Puxa vida, a hora que eu tiver uma possibilidade de comprar uma unidade ou de locar uma unidade naquele condomínio, eu faço questão de ir para lá, porque lá é um ambiente gostoso, um ambiente bom, harmonioso, né, de participativo, né, uma boa participação. Então, isso agrega valores ao condomínio. Agrega. E, sobretudo, hoje em dia, numa época em que a gente tem, digamos assim, como é que eu posso dizer, uma facilidade de comunicação,
essa comunicação pode ser positiva e negativa. A gente tem visto isso aí, né? Então, você ter um ambiente harmonioso, em algum momento isso vai se tornar público, até, por exemplo, para os corretores que uma hora vão vender um apartamento ali. Eles vão chegar e vão perguntar ao zelador, ao vigia, ao jardineiro, vão perguntar ao vizinho que está passando como é que é aqui o ambiente. Ah, não, aqui é bom, a gente de vez em quando tem aqui um problema ou outro, mas a gente sempre resolve de forma harmônica, nunca tem muito problema grave aqui, né? Então as pessoas, opa, ali é um lugar bom, né? Que eu vou ter menos problema, vale a pena eu investir ou eu considerar pelo menos a compra disso aí. Ali, a gente sempre coloca uma questão de prazos, né, dentro do procedimento pré-processual, embora ele não haja uma pré-determinação, né, porque a gente tem que considerar os tempos das pessoas, né, do mediador, do síndico, do administrador, às vezes o condômino está viajando, que está envolvido no conflito e tudo, mas considerando que há boa disposição e que as pessoas estão disponíveis, né, você pode resolver isso em, às vezes, em uma semana, 30 dias. Se for um caso que demande um pouco mais de análise, né? Pode demorar um pouquinho mais, mas em termos de comparação de um procedimento judicial com extrajudicial, a distância é gigantesca, né? Hoje você consegue resolver um conflito extrajudicial sempre com aquela condição, né, de boa vontade das pessoas em querer resolver, e não jogar o problema para um terceiro tomar decisão. Se houver a decisão de a boa vontade de compor ou moldar, a gente consegue andar rápido, né? Aqui a gente fala da questão dos honorários do mediador, né? Esses honorários são sempre colocados na proposta de trabalho para aquela mediação. E, em condições gerais, sempre é dividido 50 e 50, né? Por exemplo, condomínio com fornecedor, ou se são dois condôminos, metade metade o outro, né? Às vezes é o condomínio discutindo com um grupo de moradores, então o condomínio paga uma parte, outro grupo paga proporcional à outra, e tudo isso pode ser acordado lá na questão da proposta de trabalho, né? Não é por falta de flexibilidade nessa questão de pagamento que as pessoas vão deixar de contratar um mediador, não é? Também eu trago aqui os resultados, que são análises que a gente faz aqui, né? Que acredita-se ou estima-se que 80% a 90% dos acordos condominiais, né, são cumpridos. Por quê? Foram as pessoas que decidiram, que moldaram aquilo. E aí a gente tem esses benefícios, né? O restabelecimento das relações pessoais. A gente resolveu o problema, eu deixei de brigar com você, que é meu vizinho. Então, resolvido agora, né? Aquele problema deixou de existir. Uma pacificação, né, no ambiente condominial, tira aquela sensação que sempre tem uma briga no ar, né? Já não vai ter mais isso, né? Transformações positivas de entendimento mútuo. Então, as pessoas vão perceber, olha só, toda vez que a gente tiver um problema, vamos buscar o entendimento, que sempre se resolve da melhor forma, e a gente evita briga, evita um estresse com o vizinho, né? Melhoria das práticas, digamos, com novos litígios. Então, quando houver uma coisa nova, que vai haver sempre, isso aí não tem como não ter, né? A gente vai lá e já diz assim, eu já sei como resolver isso, já sei o caminho. A mediação é um bom caminho para a gente nesse sentido, né? Aí também temos a questão do diálogo, desenvolvimento do diálogo construtivo. Sempre que alguém vier numa busca de uma solução, não pode trazer mais problemas, tem que trazer sugestões, coisas que possam agregar valor àquela solução e ao problema, para evitar que ele se repita, né? Uma forma de comunicação e entendimento muito ampliada. Então, a gente já sabe que dentro do nosso condomínio é possível ter diálogo, é possível ter solução, né? Uma percepção e integração de diferenças. Isso também é um fator importante, porque, por exemplo, um condomínio que é, por exemplo, um casal de idosos,
eles têm uma situação de vida, não estou falando nem financeira, uma situação de vida, uma percepção de vida diferente de um casal jovem com 2 filhos, né? Então, a gente tem que entender essa percepção, né? Tem que entender que se a piscina é importante para a criança, o silêncio também é importante para o idoso, né? Então, a gente tem que perceber essas diferenças, né? E também a redução, isso é importante sempre, né? Que aí fala do bolso, né? Que é a redução de custo, do tempo e do estresse processual, que a mediação rapidamente resolvendo o problema, gasta-se menos, a solução chega mais rápido e a gente não fica naquele estresse de ficar sempre esperando a hora que vai sair uma decisão, não é? Esses são os bons resultados previstos na mediação condominial, né? E ainda tem mais no outro slide, o que eu considero importante, que aí é como para o Instituto da Mediação como um todo, né? Primeiro que a ampliação da ideia consciente que a harmonia é possível, né? Que a convivência pacífica existe, né? Que pode-se haver uma solução possível, seja no ambiente condominial, no familiar, no empresarial, né? No escolar, né? A gente ainda há pouco falou da questão escolar, então é possível isso. E também essa medida socioeducativa, né? Que passa a desenvolver a prática da mediação, que é aquilo que a gente falou no iniciozinho, né? Que ela amplia as condições de resolver as condições adversariais de forma harmônica. Nesse ponto socioeducativo, olha só, se dentro de um condomínio lá com 20 apartamentos, 50 apartamentos, 100 apartamentos, houver a percepção de que a conciliação, a mediação foi boa, imagina esses 50, 100, 200 apartamentos dos seus moradores sendo, digamos, divulgadores positivos da mediação, né? Pela própria resultado que eles viram ali. Então, se eles tiverem um problema familiar, quem sabe a mediação serve para você? Que tal essa mediação na tua empresa, na tua escola? Né? Então, essa medida socioeducativa é muito boa, nesse sentido de ampliação das possibilidades da prática da mediação. E isso é uma semente que a gente planta, né? E terminando aqui, a gente sempre coloca, né, que a mediação condominial, eu botei essa figura das portas abertas, né? Elas estão sempre abertas, né? Para que a gente possa cumprir o seu papel de facilitar e promover a solução de conflitos com diálogo, harmonia e celeridade. Essa é a ideia geral que a mediação como um todo, em especial a mediação condominial, traz, né? Vamos abrir as portas, vamos resolver tudo da melhor forma possível, porque vai ser benéfico para todo mundo, né? Perfeito, perfeito, Rafael, perfeito. Deixa eu só colocar aqui, que assim fica melhor. Ótimo. Perfeito. A gente tem de ver que a mediação não vai resolver 100% dos casos. Não vai resolver 100% dos casos, né? Vai ter casos que o outro interessado, o outro advogado, que ele quer litígio, sabe? Ok, não há condições de fazer uma mediação, ok, parte por litígio. Eu cansei de ver casos que, quando chega no litígio, quando chega em audiências de instrução, que é a última fase, né? A última fase não, é a penúltima fase, né? Onde o juiz vai ouvir as partes, né? Os interessados. Já aconteceu comigo, de repente, o advogado da outra parte, doutor, por que a gente não conversou? Aí eu falo, poxa vida, eu sei que o senhor está com uma vida meio atribulada, né? Mas eu tentei conversar com o senhor. É mesmo, tal. E muitas vezes você resolver antes da própria audiência de instrução, a gente tem que resolver o caso, entendeu? Então, a gente precisa relaxar e ver qual o melhor, né? Qual o melhor aspecto. E, obviamente, a mediação, cada dia. Agora, o que eu queria falar é o seguinte: para você, mediador, inclusive a gente vai abordar muito amanhã às 18 horas com a Sandra Eli, que é instrutora de mediação. O mediador, como não é todo mundo que tem a oportunidade de estar numa mediação, né, como interessado, né, que bom,
né, porque não está dentro de um conflito que seja de ordem judicial, né, o que pode ser de uma ordem judicial, o mediador ele tem que procurar dar o melhor de si. Para dar o melhor de si, não basta ter só técnicas. Que muitas vezes vemos os colegas, não, eu tecnicamente sou perfeito. Pô, tecnicamente perfeito, legal, ótimo, mas está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa, porque você só tecnicamente você não vai resolver o conflito. Você precisa ter o quê? Empatia com as coisas. Ouvir. A escuta ativa é a chave mestra. É a chave mestra de a gente começar a fazer a gestão e os interessados achar a solução daquele conflito. Ouvindo. Porque quando você está ouvindo e você permite que os envolvidos falem sem interferência, né? E obviamente, eu vejo no privado tudo bem, tranquilo. Mas no judiciário, eu já cheguei várias vezes, algumas vezes, e falar o seguinte: olha, pessoal, eu tenho uma deficiência gravíssima. O pessoal olha assim para você: porra, o quê? Eu não consigo ouvir duas pessoas ao mesmo tempo. Então, a partir do momento, respeitando a minha deficiência, que eu não consigo ouvir as duas pessoas ao mesmo tempo, um fala, outro ouve, outro fala, entendeu? Todo mundo aqui vai falar, não há restrição, mas todo mundo vai falar. E nessa escuta ativa que você tem com o mediador e faz os envolvidos também escutarem, aí começa uma boa gestão da solução de conflitos. É uma coisa... O Rafael, acho que está atendendo algum telefonema. Vamos aguardar um segundinho que ele está retornando. Ele está no celular, mas que bela exposição, né? Opa, caiu. Vamos aguardar aqui para o retorno dele aqui. Mas uma bela exposição, né? Tá aqui o contato do Rafael. O Rafael tem um e-book, esse aí é o WhatsApp dele. Então, quem for interessado, passa uma mensagem para ele. O Rafael, eu assisti na TV Apamec, você tem um e-book. Aí vocês conversam e vê aí a maneira de você conseguir esse e-book, né? Que é muito, muito, muito legal, muito, muito bem feito. Bom, vamos aguardar aqui, porque eu acho que o Rafael recebeu uma ligação, ele estava no celular, aí eu aproveito o seguinte, eu aproveito aqui já para fazer o encerramento, e aguardando aqui o retorno do Rafael. A gente só tem a agradecer a participação do Rafael, que estará aqui no dia 20 de janeiro. Nós vamos até o dia 19 agora em programação ao vivo. A partir do dia 22, reprises, nós vamos reprisar aí. Nós temos uma quantidade enorme de grandes reprises, e a reprise tem que ser de até 1 hora, né? Nós temos aí grandes entrevistas, grandes aulas informais, né? Então, nós vamos selecionar aí para a partir do dia 22 começar, só que vai ser no horário das 10 horas, não vai ser 8 horas, né? Está todo mundo aí de férias, não? Então, 10 horas, né? Agora, a quantidade é tão enorme que eu não sei, não só a gente coloca também no final da tarde, entendeu? Porque é muita coisa boa que nós temos aí. Bom, o Rafael não voltou, depois eu falo com ele pessoalmente, falo pelo celular com ele. Desejamos a todos uma ótima terça-feira, né? E até amanhã às 8 horas com esses 2 programas. Um grande abraço.